Olá, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo e daquelas pessoas que estão vendo este vídeo nesse momento. Queria, em primeiro lugar, saudá-lo com a graça e a paz de Cristo. E, em segundo lugar, gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai até o versículo 9, que diz assim: Irmãos, não lhes pude falar com as espirituais, mas com as carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem seu propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Queridos irmãos em Cristo Jesus, gostaria de falar para vocês que tudo começa lá como Paulo fala no versículo 1, que não pode falar com o Espírito, pois não entenderão, não vão de ter discernimento para isso. Falarei como carnal, homem pecador, crianças na fé, isto é, como o homem natural não pode receber, então eu também não poderia falar as coisas profundas de Deus, como eu faria com o espiritual. Mas eu fui obrigado a falar-vos como faria os homens carnais. Carnal não implica que eles fossem totalmente naturais ou não, mas que eles tinham muita tendência carnal. Eles tinham vida em Cristo, mas eram fracos. No verso 2 e 3 ainda fala que dele leite e não alimento sólido, porque eles não tinham condições de comer comida sólida. Não tinham discernimento de Deus. Então falava como mundano, homem do mundo, pois não tinham capacidade de entender a palavra de Deus, pois estavam seguindo os padrões do mundo e não de Deus. A inveja produziu brigas e divisões na igreja. No verso 4, quando dizem que eu sou de Paulo e outro sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Sim, amados irmãos. Quero falar aqui que estas divisões na igreja não são edificantes para ninguém, e que isso complica muito o crescimento espiritual da igreja. As divisões são extremamente prejudiciais, segundo a carne, não segundo o Espírito de Deus. Já no verso 5 e 6,
vai nos dizer que Paulo explica que Paulo e ele são apenas servos do Senhor. Paulo era de uma natureza pioneira, pregava onde ninguém havia pregado antes. Já Apolo foi enviado pelos irmãos a Corinto, e lá ele deu a continuidade na obra de Paulo havia começado. Vinha regando aquelas sementes que Paulo tinha plantado. Apolo vinha trabalhando na igreja já implantada. A Paulo ia edificando os convertidos que Paulo conquistara. Ainda assim, Deus opera por instrumentos, e o instrumento é o Espírito Santo de Deus. Esta é a dispensação do Espírito. O Espírito Santo de Deus, quem vai fazer crescer aquelas plantas, aquelas sementes que foi plantada por Paulo e regada por Apolo. No verso 7 e 8, nos diz que não é quem planta nem o que rega são coisa alguma, mas Deus, através do Espírito Santo, que é importante. Essencialmente, em seu objetivo, eles são um, engajados em unidade e no mesmo ministério. Paulo e Apolo estavam engajados no mesmo ministério. Ninguém estava se preocupando se um era melhor que o outro. Eles não devem ser o motivo para você formar um partido separado em sua igreja. Mas o que planta e o que rega tem o seu propósito. Vão ser recompensados por isso. Que nenhum homem se glorie nos homens. Por isso que não tinha importância nem Paulo nem Apolo. Embora seu serviço e seus ministérios são essencialmente um, ainda assim, eles são separadamente responsáveis pelo seu próprio trabalho e receberão a sua própria recompensa de acordo com seu trabalho. Eles serão recompensados de acordo não com o sucesso ou quantidade de trabalho feito, mas de acordo com seu próprio trabalho. Em Mateus 25, 23, diz assim: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei, entra na alegria do teu Senhor. No verso 9, Paulo nos diz que na lavoura de Deus é de Deus que somos os companheiros de trabalho, trabalhando com mais subordinados e pertencendo a Ele, Deus, como seus servos, que os crentes são os campos agrícolas de Deus, o edifício de Deus. Nós somos o templo de Deus. Imagine uma pessoa que se inscreve em um curso avançado de informática, web design, mas que ainda não fez nenhum curso básico de Word, Excel, PowerPoint. Qual seria o desempenho dessa pessoa ao fazer esse curso? Se ele não sabe nenhum básico, como ele vai fazer o web design? Por isso, é preciso compreender os conceitos básicos de uma matéria antes de estudar os mais avançados. Assim é a palavra de Deus. Precisamos compreender a palavra de Deus para os novatos na fé. Precisa de aprender primeiro a palavra de Deus para saber o que se trata a palavra de Deus, para
quem é escrito, onde foi escrito aquela palavra, para quem foi o destino daquela palavra, para qual o autor quer fazer tudo aquilo. Você precisa identificar a analogia usada por Paulo para mostrar aos membros de Coríntios que eles ainda não estavam prontos para receber mais verdades do Evangelho. Segundo Paulo, nos versos 6 a 8, quem é que muda o coração das pessoas e levá-las à conversão? Sim, é o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado e do arrependimento. Com esses versículos, aprendemos que podemos ajudar outras pessoas a aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas é pelo poder do Espírito Santo que elas são convertidas. Então, o que você está esperando para falar do amor de Deus para as pessoas? O que está esperando para falar para os seus amigos que ainda não tiveram o privilégio de escutar a palavra de Deus através do seu testemunho? O que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele fez e ainda continua fazendo, os livramentos que Ele efetuou. Pelo menos na minha vida Ele fez vários livramentos, mas vários livramentos. Me transformou e ainda está me transformando, este pecador que vos fala. Bem, por hoje gostaria de desejar que cada um que está assistindo este vídeo, que quarta-feira tem mais. E no próximo domingo, não se esqueçam, nosso culto retornará presencialmente na Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo, lá em Cubatão, aqui em Cubatão, que fica situado na Avenida 9 de Abril, 3506, no horário das 18h30. Fiquem com a graça e a paz de Cristo Jesus, todos vocês, e uma ótima semana a todos. Deus abençoe cada um de vocês, amados irmãos. E até lá.